Então, irmãos, é um prazer poder estar com vocês. Nós vamos dar início então à nossa primeira aula de hermenêutica. Então, vocês estão com a apostila, então vamos acompanhar. Quem já está com a apostila, quem não está ainda, daqui a pouquinho vai chegar, né? Dentro da programação que o pastor Jean colocou para nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas este ano. Eu vou estar com vocês em 6 disciplinas. Na hora da liderança vai entrar um outro professor. A primeira vai ser homilética, que é a arte ou a ciência de interpretar. Depois vai ser homilética, que é a arte e a ciência também da pregação, né, que você poder pregar a palavra de Deus. Depois tem apologética, que significa a defesa da fé. Temos ética cristã, liderança, história da igreja e reforma protestante, que são matérias muito importantes para o nosso conhecimento como cristãos. Então a nossa primeira matéria, que vai ser hermenêutica, vocês vão depois pegar a apostila. Hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação. Entenda bem, a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Por que a filosofia é a mãe de todas as ciências? Porque a filosofia é aquela disciplina, podemos dizer assim, ou aquela ciência que vai questionar a origem de todas as coisas, né? Pai do Senhor, bem-vindo. É aquela ciência que vai questionar a origem de todas as coisas. Então, enquanto eu vou questionando, vou perguntando e não vou obtendo resposta, é uma filosofia. Agora, a partir do momento que eu começo a perguntar, um exemplo, eu começo a perguntar sobre as coisas concernentes a Deus, que é teologia. Teologia não é o estudo de Deus, não tem como estudar Deus. Teologia é o estudo das coisas relacionadas a Deus, tá? Então, a partir do momento que eu começo a fazer perguntas filosoficamente, quem é Deus? De onde veio Deus? Deus tem mãe? Deus tem pai? Deus nasceu? Deus vai morrer? Então, perguntas todas que surgem na teologia. A partir do momento que eu vou começando a dar respostas, quem é Deus? Deus é espírito, já tem uma resposta. Deus nasceu? Não, Deus é eterno, então eu já começo a obter resposta. Então, a partir do momento que a filosofia começa a ter respostas, este ramo da filosofia deixa de ser filosofia e passa a ser uma ciência. Que ciência é essa? Teologia. Da mesma forma, a questão do homem como um ser, né? O homem como um ser que pensa, o homem como um ser emocional, como caráter, né? Aí você começa a perguntar por que o homem fica triste, por que ele fica ansioso. Aí já é uma outra ciência. Enquanto você não tem resposta, você é filosófico. A partir do momento que você começa a ter respostas, você vai entender que as respostas vão dar origem à psicologia, né? Que é a ciência que estuda o homem enquanto ser, né, nas suas funções psíquicas. E chegou aqui o nosso pastor Jean. Vem cá, Jean, vem cá fazer a apresentação. Pode. Pode ser, meus irmãos. Só passar um material para vocês aí. Desculpa o atraso por causa do trânsito. Pedir ajuda do Fábio. Queria avisar, Fábio, rapidinho. Só atrapalhando a aula do pastor Armando. Os irmãos que fizeram ali. O pessoal que fez o Pix, né? Deixa eu ver aqui. A irmã Brisa, a irmã Rosileide, a irmã Márcia Patrício, Paulo Eduardo, Márcia Regina, José Bernardo, Presbítero Valdir, Fabrício, Joselita, Márcia Correia, Eduardo Pereira Quilante, Elisete, Fábio, Acácia, Solange, Wickerson, Gabriel e Damares. Esse foi o pessoal que passou ali com o material, ok? Eu trouxe um pouco a mais porque tem uns alunos que não vieram. Não, mais ali? Quantos? Cadê? Achou que é um? Não precisa nada. Tá bom. Obrigado, professor. Bola, pessoal. Esse é o Fábio.
Fábio é uma benção. Fábio já está na 10º curso já, né, Fábio? Fazendo coleção de... Fábio é uma benção. Fábio é professor também, grande mestre. Deus tem abençoado muito ele, tem nos ajudado bastante. Então, voltando aqui à questão, então, lemos aqui, né, que a hermenêutica é um ramo da filosofia. Então, um ramo, imagina uma árvore tem um raminho, né? É uma linha, é um segmento, né, da filosofia que estuda a teoria da interpretação. Por que que a hermenêutica, né, a palavra hermenêutica significa, então, a arte e a ciência da interpretação. Da onde vem esse nome hermenêutica? Vem do deus Hermes, que era o deus mensageiro, né, da mitologia grega, era o deus mensageiro dos deuses. Então, hermenêutica seria, sim, a ciência que estuda as mensagens, né, a pregação da palavra, que no caso, ou pregação, não, desculpe, que estuda os textos, a mensagem, que nós vamos dali tirar uma pregação, por exemplo. A homilética, que é a arte de pregar, ela não pode surgir antes da hermenêutica, ela só pode estar depois. A hermenêutica, o primeiro vai me dar as ferramentas para poder interpretar o texto, entendeu? Então grave bem, é um nome meio diferente, vocês estão começando agora. Hermenêutica, então, é a ciência e a arte de interpretar textos. É só teologia que usa hermenêutica? Não. Quem faz direito também tem uma matéria lá chamada hermenêutica. Filosofia também tem hermenêutica. Você leu, quem já leu o livro de filosofia, às vezes você tem que ler 3, 4, 10 vezes o texto do filósofo lá para você entender a cabeça dele. É uma hermenêutica, você tem que ter uma interpretação. Alguém pode ler para mim 2 Timóteo 2 e versículo 15? Então, o conceito de hermenêutica está relacionado diretamente ao estudo da interpretação de textos escritos, bem como a hermenêutica moderna ou contemporânea engloba não somente textos escritos, mas também tudo que há no processo interpretativo. Então, pode ler aí 2 Timóteo 2,15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade pelo tempo. Que versão que é essa Bíblia aí? É a linguagem de hoje, né? Tá bom, não tem problema não. Mas alguém pode ter outra Bíblia aí na... Tem outra aqui, ó. E aí? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja só, já estamos vendo a hermenêutica aqui. Quando fizer a interpretação desse texto, dado uma linguagem que a Manu leu ali para nós, né? Lê para nós de novo só. Enquanto ela vai abrindo, né? Você vai ver que vai ter uma interpretação um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Mas eu prefiro essa versão mais antiga, que diz: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não está errado a versão dali na nova tradução da linguagem de hoje, não está errado. Só que a outra ali eu gosto, particularmente eu gosto mais. Ela é mais, pode ler de novo para nós. É mais fácil de entender. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, Viu? como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, Isso. mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Isso, a mesma coisa, com outras palavras, né? Então, amados irmãos, por que que a hermenêutica é uma ciência? Toda ciência tem regras. Então, a hermenêutica é uma ciência porque ela tem regra. Então, eu não posso fazer uma interpretação do jeito que está na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer a interpretação do jeito que tem que ser. Todos pegaram a apostila? Inclusive sobrou 2. Ah, então é isso. Nós estamos fazendo a conta da apostila. Ô, secretário. Você está pensando no cafezinho, cara? Só vem para tomar Está café. justificando a irmã Márcia. Pode, eu acho que é o melhor, né? De fato, é bom ter a Bíblia ali, vou ligar uma coisa só para ligar a janela. Esse ar-condicionado eu acho que não está funcionando direito. Esse ar-condicionado está meio... Senão vai Meio ser a desviado. fornalha, nós vamos saber como que era a fornalha do Sadraque. já está quase. Só justificando a ausência da irmã Márcia, que ela não estava bem de saúde, também a bom, tranquilo. Kathleen, tá? Tá bom. Eu não sei. Tá bom. Então,
A hermenêutica é uma ciência ou uma arte? Ciência é porque tem regra, eu não posso interpretar do jeito que eu quiser. Ah, eu acho que é assim. Não pode ser, eu não acho nada. Eu tenho que cumprir regras, tem determinações, isso tem protocolos a serem seguidos, tá bom? É igual um médico. O médico chega lá, um camarada todo estourado lá e fala assim, ah, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não, ele aprende na faculdade, tem protocolo lá no pronto-socorro, né? O cara tá todo estourado, não, tá cortado lá, vamos costurar logo. Não, mas antes de costurar tem que fazer o quê? Tem que arrumar o osso quebrado lá, né? Tudo tem um protocolo. E para fazer a interpretação bíblica também é assim. Por isso que muitas vezes, quando vocês vão perceber isso, não agora, mas quando passar uns 3, 4 meses que vocês já estão estudando, quando chegar lá para julho, agosto, vocês já vão começar a ficar chato. Porque vocês vão começar a ouvir pregações, vocês vão, pô, mas não tem nada a ver com esse irmão, essa irmã está falando aí, está fora. Esse é o problema. Mas não é que vocês estão chatos, porque a gente aprendeu a fazer o certo. Entendeu? E o que a gente vai fazer? Nós vamos insultar o irmão lá, ah, você não fez, está errado. Não, nós vamos fazer o certo para eles aprenderem como é que faz. Com amor, com carinho, né? Ninguém aprende teologia para desprezar o outro. Isso jamais, tá? A gente aprende teologia para fazer o certo e ajudar a igreja, para ajudar no crescimento da igreja. Entendeu? Mas eu sei que vocês têm esse entendimento também. Então, a própria Bíblia está dizendo que procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar. Como é que eu vou me preparar para ficar aprovado? Estudando. Né? Eu ficando só lá em casa vendo Reels ou TikTok, nada contra quem vê, né? Eu também gosto de vez em quando, né? Mas não dá nada, a gente tem que estudar, não tem que ler a Bíblia, né? Eu acordo, eu já tenho, todo mundo, eu sei que você tem também, não vou falar de mim, né? Não posso falar de ninguém. Eu tenho meu ritual, eu acordo, pego a Bíblia, às vezes deixo para um pouquinho depois, mas é assim, acorda, a gente ora, né? Pego a Bíblia, já leio meus 3 capítulos diários, depois eu sou aposentado, tá? Não posso fazer isso. Eu vou fazer minha caminhada, na minha caminhada é a minha oração, eu gosto, 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas, eu gosto. Às vezes até estendo mais a caminhada para ficar mais tempo com o papai, né? Então cada um tem seu jeito. Tem uns que gostam de orar na igreja, amém, ora, tem que orar, né? Nós temos que ter nosso momento com Deus. E tem que ter leitura bíblica, e depois que eu li a Bíblia, eu tenho que estudar. Às vezes ficou 2 horas e meia, 3 horas estudando, pega uma palavra lá de meia hora, você fala assim, puxa, o camarada, como é que ele conseguiu ver isso? A irmã conseguiu ver essas coisas? Ninguém viu que ela ficou 5, 6, 10 horas lá preparando a mensagem. Uma mensagem não cai do céu assim não, irmãos. Tem que interpretar, né? Tem que pegar livro. Olha, nós vimos aqui um versículo que numa estava escrita de um jeito, outra do outro. É a mesma ideia. Mas veja como já dá uma diferença. Então você enriquece a pregação. Tem que estudar. E a nossa ferramenta aqui é a hermenêutica, né? É exatamente a arte e a ciência. A ciência eu já falei porque tem regras. E por que é arte? Porque na arte cada um coloca a sua característica. Tá tendo uma exposição aí dos quadros de Van Gogh, né? Van Gogh ele pinta muito aquelas paisagens todas assim fora de esquema. É o jeito dele lá pregar, né? Ele era meio tchalaco, né? Não sei, meio problemático. E ele expressava, colocava lá nos quadros as crises dele, as ansiedades, né? As depressões dele. Então os quadros, quem olha o quadro dele já sabe que é dele porque ele tem característica dele. Então assim é a pregação também. Você pode ver que tem pregador que ele tem uma característica, né? O Gesiel Gomes da minha época, que é um pregador, né? Lembra do Gesiel Gomes? O pessoal conhece, né? Ele tinha um jeito dele, né? Ele é muito rápido no que ele fala, né? É bem rápido. Mas já tem um que é mais devagarinho. Eu conheci um pregador que quando ele ia pregar, às vezes eles avisavam quem ia pregar com antecedência numa certa igreja, e tinha uns irmãos lá que chegavam e perguntavam, vem, quem que vai pregar hoje? Ah, é fulano de tal. Eu, anestesia? O irmão era chamado de anestesia, porque quando ele começava a pregar, o pessoal começava a dormir. É aquela pregação assim, né? Então, irmão, Pai do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vim falar da palavra de Deus. Daqui a pouco os irmãos estão tudo... Né? Ela induz, né? A pregação, a matéria não é pregação ainda, é hermenêutica, né? Só para você ver. Mas a pregação, ela tem que ter altos e baixos, você tem que mudar o tom da voz. Até a aula, só ficar aqui. Eu vim falar de hermenêutica para vocês, porque daqui a pouquinho todos vão, porra, vou embora, tem mais o que fazer.
Não, então tem que pegar. Na hora que você percebe que tem alguém dormindo, não, irmão, e aí, pá! Já, aí o irmão acorda. Tem que ser assim, é uma luta. Seminário, quando você dá seminário, pastor Adão Bittencourt, é uma luta, irmão. Você pensa que é fácil ficar falando lá na frente? Um tá ali, outro tá assim, até o corpo, a maneira que vocês estão sentados, tá me dizendo o que vocês estão pensando. Agora não adianta, que eu já vi, né? Já vi, né? O camarada, quando tá prestando atenção, ele tá ali igual o varão Paulo ali, tá assim. O cara, quando não tá, não é a culpa, não é de vocês, é de quem tá falando, porque não tá atingindo. Aí ele já tá assim, cara, se fizer assim, meu irmão, pode pedir a conta, né? Ou você tá falando, a pessoa fica com o braço cruzado assim, isso aqui significa rejeição, bloqueio. Se cruzar o braço, se cruzar a perna, então já era. Mas não quer dizer que se uma pessoa estiver fazendo isso e as outras não, tá errado. Agora se 3, 4, 10, 50, amigo, muda a estratégia, tem alguma coisa errada. Se você está falando, a pessoa está prestando atenção, ela não está acreditando muito no que você está falando, ela pega a caneta e fica batendo na testa assim, ou mexendo no óculos assim. Então isso são técnicas que você vai aprendendo com o tempo, né? Tem até um livro que chama O Corpo Fala, baixa de graça da internet. Eu tenho esse livro digital, eu vou mandar no grupo para vocês. O Corpo Fala. Isso é bom até para pegar o filho quando está mentindo, irmão. É para a mãe aí, os pais. Isso é top, né? Mas vamos lá. A importância dessa disciplina, então, é enriquecer o conhecimento do hermeneuta. Hermeneuta é aquele que pratica a hermenêutica, né? É o hermeneuta. Dando possibilidade de um desenvolvimento aprofundado na interpretação dos textos sagrados das Escrituras. O próprio apóstolo Pedro, olha só, o próprio apóstolo Pedro, ele falou que tem texto que é de difícil compreensão, que os indoutos, né, aqueles que não têm instrução, eles e são inconstantes, eles distorcem para a sua própria perdição. Vamos ver lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Segunda epístola de Pedro, não é segundo Pedro não, tá? É segunda, porque é epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Pode ler? Pode. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para que sua própria perdição. Isso. Veja só. Sabe o que eu acho bonito aqui, irmãos? A primeira coisa que eu vejo de bonito aqui é quando Pedro reconhece a superioridade do Paulo, intelectual. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ele reconhece que Deus deu para ele, né? Isso acontece no Antigo Testamento também, lá no livro de Daniel, quando a Bíblia diz lá que Deus deu para Ananias, Misael, Azarias e Daniel o espírito de inteligência, de sabedoria, de graça, né? Eles eram sábios em tudo. Aí tem uma ponto e vírgula e diz assim: mas para Daniel deu espírito de interpretação de sonhos e visões. Veja só, os quatro tinham as mesmas coisas, mas para Daniel Deus deu mais. Ah, mas que Deus malvado, ele gosta mais de Daniel do que de nós. Nunca eles falaram isso. Nunca. E o que é bonito é isso, irmãos, a gente saber que sempre tem alguém melhor do que nós para a glória do Senhor. Aqui no lugar de inveja, de ciúme, irmão, se for depender de cantar, eu só cantei uma vez, nesse dia eu casei, né? Foi a única cantada que eu dei, né? Já tenho 38 anos casado. Eu não canto. Se me botar para cantar, eu vou acabar com o culto. Outra coisa que eu não tenho chamada para fazer, e precisa ter dom para fazer isso, hein? Dirigir culto. Dirigir culto não é qualquer um não, mano. Se bota um camarada todo enrolado igual a mim lá, vai acabar com tudo. Eu já falei pro pastor Adão lá, para pastor, fica a dica, pastor, não gosto, não é minha praia. Cada um fica na vocação que foi chamado, né? Agora você me joga numa sala de aula para discussão teológica, é minha casa, minha praia, é aqui, entendeu? Escola dominical, é minha chamada. E o Senhor diz lá em Efésios, né? E Deus deu uns para, né?
Para o quê? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então, mestre também é um dom ministerial. E cada um tem que saber qual é a sua chamada. E não fica chateado porque, eu não sei porque que eu não canto. Glória a Deus, nem eu nem você cantamos. A gente faz outra coisa. Né, Manu? Você canta? Deve cantar bem. Né? Canta. Eu já não posso. Eu vou ter que ir, né? Senhor, por que só Manu e eu não? Não vou fazer isso. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Então veja só. O próprio apóstolo Pedro está falando assim, olha, os textos de Paulo são de difícil interpretação. E tem uns camaradas que não têm entendimento, eles pegam o texto e distorcem. E como fizeram isso, né? Depois nós vamos estudar a história da igreja. Vocês estão, claro, a mesma igreja. Quem está vindo na escola dominical, está acompanhando aquelas matérias lá de heresias. Sim. Olha só, é exatamente isso aqui, pessoas que distorciam a palavra de Deus. Por exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O Ário, que é o fundador do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, ele distorceu aquele texto lá, acrescentou. Ele, ao invés de deixar como está lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele botou, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Se tem um Deus, tem dois, tem três, tem mil. Aí acabou. Mas não é a Bíblia que fez isso, foi ele que distorceu para dar base às doutrinas erradas dele. Veja o perigo. Né? E olha, o apóstolo Paulo mesmo falou para Timóteo, toma cuidado com a sã doutrina, com o que você está pregando, para salvar tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem. Então tem muita gente que está pregando e está levando um monte de gente para o inferno. Mas pastor, eles não sabem de nada, mas está ouvindo, o camarada está seguindo e não vai lá na Bíblia para ver se está certo. O que a Bíblia de Jesus falou? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Né? Então o crente peca porque não lê. Né? Então nós temos que tomar cuidado. E essa matéria aqui é importante. É possível identificar a hermenêutica na história da Mesopotâmia. Então essa história da hermenêutica e de interpretação não é coisa nova não, irmãos. Isso vem de muito tempo. Né? Vem de muito tempo atrás. Há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo já tinha lá os intérpretes, os oradores. Fica evidente que a partir deste momento esse recurso foi sofrendo alterações com melhorias, ele foi melhorando. Né? Melhorias significativas em todas as nações que adotaram a prática da escrita e do uso do pregador, que é o orador. Você veja que o próprio Esdras, né? No livro de Esdras, o povo fazia tempo que não lia a palavra de Deus. Assim que chegaram lá em Jerusalém, que primeiro o templo foi restaurado, depois Esdras restaurou o culto, né? E Neemias vai e restaura as portas e o muro da cidade. E aí vai ter uma celebração lá. O Esdras, que era sacerdote e ensinador, ele bota um púlpito e ele ensina a palavra de Deus de manhã até ao pôr do sol, e o pessoal lá em pé ouvindo, e ninguém foi embora, irmãos. E eles começaram a chorar de alegria. Ouviu-se um brado, né? Não sabia se era de alegria ou se de tristeza, de felicidade de ele estar explicando. Ele lia e ele fazia a interpretação para o povo da palavra de Deus. Isso no Antigo Testamento, lá no 300, 400 antes de Cristo. Então veja que uma coisa já é antiga, né? Jesus mesmo é o mestre dos intérpretes. Lembra lá em Mateus capítulo 13, quando ele fez a parábola lá, eis que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no meio dos espinhos, outra caiu na boa terra e deu fruta 30, 60, 100 por um. Aí os discípulos ficaram assim, oi? Não entendi nada. Aí ele falou assim, explica-nos a parábola do semeador. E Jesus explicou. Você vai ver, lá em Mateus ele explica. Aí ele vai falar, a semente é a palavra. As aves que comeram no caminho ali, aquela semente que é no meio do caminho, ele vai falar que é o diabo. São aquelas pessoas que ouviram a palavra e a palavra não, o solo era duro, não germinou, o diabo veio, levou embora. Aí ele vai falar que as pedras são aquelas pessoas que ouvem, mas não tem fundamento. O espinho fala daqueles que nascem, mas as pressões, espinhos, né? As pressões impediram
da plantinha frutificar. As riquezas e as seduções do mundo. Fala sobre A riqueza, as seduções, as ilusões, preocupações com as coisas da vida. pressões também, tudo da vida, né, que nos tira do foco. E a outra parte caiu em boa terra, mas não nasceu de forma igual, nasceu a 30 por 1. O que é 30 por 1? Onde caiu uma, brotou 30. Onde caiu uma, botou 60, e onde caiu uma, brotou 100. É uma coisa meio que de louco, irmãos, porque lá na Palestina o solo é pedregoso e eles não tinham como passar arado em solo de pedra, eles jogavam em cima da pedra mesmo. Isso era, Jesus falou, porque era o que se fazia. Eles compravam um saco de 20 quilos de semente, 20 quilos, era dinheiro, beça, né? Comprava lá e jogava aquilo, ia jogando no meio das pedras. Aí você vai perguntar para mim, mas pastor, está na loucura? Porque aproximadamente 20 a 30%, ou seja, 6 quilos desse saco de semente ia ser jogado no lixo, porque ia cair no meio das pedras, não ia dar nada. Só que a vantagem está na boa terra, que ia produzir 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, então compensava. Olha só. Aí você fala assim, não adianta pregar o evangelho, ninguém vai ouvir. Não, amigo, se um ouvir, se dois ouvirem, de repente esse um vai falar para outro, num lugar que tem 50, que aqueles 50 vão ouvir. Então você ganhou um, achou que não ganhou ninguém. Mas aquele um vai para algum lugar lá e vai ganhar 50, 100 mil, sei lá. Tem a história, eu não sei se é do Spurgeon, um grande pregador, não sei se foi o Spurgeon agora, que é um grande pregador, né? Teólogo também. Eu não sei se foi ele, que ele estava pregando, chegou um pregador na cidade dele e pregou a mensagem e ele fez o apelo, só um menino foi lá na frente e o pregador ficou indignado. Poxa, uma mensagem, o camarada se preparou e só esse rapaz foi lá na frente. Eu acho que era o Spurgeon, né? E quem foi o Spurgeon? Ele ganhou o Spurgeon. O Spurgeon foi o maior pregador, ganhou milhares, se não dizer milhões até hoje, influencia. Foi o Billy Graham? O resultado da pregação dele não foi o Billy Graham também, né? Não sei se foi o Spurgeon. Acho que o Billy Graham ouviu, se não ter focado, foi o não, não, mas o Billy Graham acho que ele é resultado de uma... Também mas não é o mesmo, porque eles são diferentes, né? Bem diferentes. Mas não é só o cara, tem outros, né? Tem vários outros, né? Eu voltei para Jesus num culto, num porão de um navio. O navio estava viajando, eu estava desviado, né? E aquele culto tinha 3 pessoas. O que me trouxe de volta para a igreja, né? Um amigão meu lá, até hoje, né? Um pastor que estava dirigindo lá e um outro irmão lá, na frente do navio lá, uma fragata, né? Estava viajando, bem na proa lá, balançando. E naquele dia eu aceitei Jesus, voltei para Jesus, né? E olha, isso foi em 1983. Olha só, era só eu que estava lá, eu voltei para Jesus. Agora, olha quanta coisa Deus, por graça, já fez através da minha pessoa. Aquele irmão lá que me levou, trouxe de volta para a igreja. Então é assim, você também, alguém te ganhou, quantas almas você já deve ter ganhado também, né? Então é assim. Jesus pregou para a Samaritana e para a cidade, né? Viu? Exatamente. Por uma mulher marginalizada, né? Marginalizada, que foi buscar água numa hora imprópria, justamente para não ser criticada. E ela tem um encontro com Jesus, vai correndo, larga celular, bolsa, celular, estou falando, tá? Só para você entender. Porque ela largou o cântaro dela, largou tudo, foi lá, a cântaro, né, a bacia lá da água com tudo, foi lá falar, olha, vem conhecer esse homem que falou tudo sobre a minha vida. Aí ela contou lá. Aí o povo não se deteve somente ouvi-la, mas vieram. Aí Jesus também começou a ensiná-los. E eles começaram a dizer, não é mais por aquilo que você falou. Nós temos ouvido que ele é realmente o Messias, né? Então, Taranto, então você está falando aí que a hermenêutica é a arte, a ciência de interpretar. Tudo bem até aí? Tranquilo? Mas eu preciso de ferramentas, irmãos, para fazer essa interpretação. E que ferramentas são essas? Nós temos 2 ferramentas principais na hermenêutica. A primeira ferramenta se chama exegese. É um nome meio estranho de falar, né? Está escrito aí na apostila.
Exegese. Fala aí. Exegese. Não, exegese não. Exegese. Vai lá. Não, é difícil mesmo, é difícil. De vez em quando eu enrolo também. Exegese, né? O que é exegese? Vamos falar primeiro exegese. Exegese é quando você pega um texto e você extrai. Exegese, você está vendo que tem um EX na frente? Esse prefixo EX no grego, é uma palavra grega, né? Significa para fora. Para fora. Né? Seria exegese, né? É que no português ficou exegese. É da onde vem a palavra eclésia. Eclésia é tirados para fora. A igreja, eclésia, né? Exegese também é tirar para fora. É você extrair. Mas extrair o quê? Extrair as verdades de um texto. Olha só, eu acabei de fazer uma exegese. Já falei errado. Eu acabei de fazer uma exegese aqui para vocês do semeador. Eu estou fazendo a mesma exegese que Jesus fez. Eu estou repetindo o que ele falou. Um detalhe. Nesse caso aí que Jesus já interpretou, não existe outra interpretação, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui mais na frente. Todo texto na Bíblia só tem um sentido. É o sentido que o autor queria dar. E eu tenho que usar exegese para fazer esse sentido, tirar esse sentido. Tá bom? E não é tão simples como parece. Mas vamos fazer esse pequeno exemplo aqui que eu falei para você. Ainda no capítulo 13 de Mateus lá, Jesus ainda vai falar, é o capítulo das parábolas e da semeadura, né? Vai chegar lá no capítulo 3, lá pelo versículo 30 e pouco, 36, parece, 40 por ali. Jesus vai usar as duas menores parábolas da Bíblia. Ele vai falar: o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda que cai no chão, nasce uma grande árvore, e vem as aves e se aninham nela, né? Aí vem a outra, que é a menor parábola da Bíblia. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e misturou o fermento. E daqui a pouquinho toda a massa ficou levedada. Olha aí, qual o significado disso? Veja, Jesus está desde o início do capítulo 13 fazendo comparação com o reino do céu. Reino do céu. O semeador saiu a semear. Aí lá depois ele vai falar ele vai falar também: o reino dos céus é semelhante a um homem que estava caminhando lá e encontrou um tesouro no campo. Lembra? Está tudo lá no capítulo 13. Aí ele olhou: que tesouro valioso. Aí o que ele fez? Vendeu tudo que tinha para comprar o tesouro, não foi? Não, para comprar o terreno. Olha aí, presta atenção. Porque o tesouro é de graça. Ele achou. Ele não pagou pelo tesouro, ele pagou pelo terreno. E aí ele vai falar: o reino dos céus, na sequência, o reino dos céus é semelhante a um homem que procurava boas pérolas. E ele encontrou uma boa pérola de grande valor. E ele vendeu tudo que tinha quando ele encontrou para comprar a pérola. Tudo bem até aí? E o terceiro, ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada no mar. Rede de arrasto, sabe que é rede de arrasto, né? Joga lá, o outro vai lá do outro lado e faz aquele compasso, né? E vem arrastando tudo, Paulo. E o que quando você na rede de arrasto não escolhe o que vai pegar, não. Rede de arrasto vem baiacu, vem balde furado, placa de carro, sapato velho, garrafa pet, camarão, vem robalo, vem pescada amarela, baiacu de novo. Qual peixe ruim que tem? Tá ruim? Tainha. Cascudo. Tainha, também não me dou bem com tainha, né? Vai falar perto de catarinense, pessoal. Eu não me dou bem, cara, passando mal, né? Mas você está entendendo? Então, aí quando chega na praia, olha o que ele diz, ele está falando que o reino dos céus é semelhante a isso. Aí você te joga na praia ali, vai vir o pescador e vai selecionar os peixes bons, bota no cesto, os maus, joga fora. Aí no final dessas 3 parábolas ele vai falar assim: assim será no final dos tempos. O anjo vai vir, vai selecionar os bons para um lado e os maus vai ser queimado. Juízo. Vê? Ele está fazendo comparação. Isso é uma... E aí os discípulos... desculpe. Aí ele vai fazer a outra parábola. Havia um pai de família que plantou, tinha uma plantação de trigo.
E de madrugada veio ali um inimigo e jogou ali joio, lembra? Joio, né? E aí, na hora de colher o trigo, os empregados viram, mas nós plantamos foi trigo, mano, e nasceu joio. Já sei o que vamos fazer. Senhor, vamos arrancar o joio. Aí o que o pai de família... olha, aí você tem que ver os detalhes. O pai de família. Né? Aí o pai de família falou assim, não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, na boa intenção que vocês... Ele não falou isso, mas claro, ele está querendo fazer o bem. Na boa intenção de tirar o que é ruim, vocês vão tirar o bom. Deixa crescer junto. Na época da colheita, o trigo a gente separa do lado e o joio a gente queima. Olha, queima de novo. Aí os discípulos vão perguntar, explica-nos a parábola do joio. E Jesus vai explicar de novo. Ele vai falar assim, o campo é o mundo. Não é igreja não, hein? Tem muita gente, irmão, nós somos aqui o trigal do Senhor aqui na igreja. E quem falou que a igreja que é o campo de trigo é a igreja? Não é não, Jesus falou que é o mundo. Peraí, pastor, então quer dizer que tem trigo lá no mundo? Não, eu vou dizer que na igreja tem tudo, inclusive tem trigo na igreja. Está escrito na Bíblia, irmão, que o campo é o mundo, né? Então a nossa natureza cristã é que vai definir se somos joio ou se somos trigo. E o trigo é malandro, o joio é malandro. Sabe por quê? Você nunca vai ver joio no pé de laranja. Não tem. Pé de cebola. O joio só dá onde tem trigo. E ele é malandro, sabe por quê? Porque quando ele aparece lá, do nada, ele rola a raiz dele na raiz do trigo e suga os nutrientes do trigo. E a raiz do joio é mais funda que a raiz do trigo. A raiz do joio, do trigo, ela fica por cima, um pedacinho assim da terra só. O joio vai um tanto assim. Ele vai lá no fundo e o trigo fica por cima. Se você e eu somos trigo, não tem que ter muita raiz nessa terra não, porque quando Jesus vier buscar vai ser fácil de tirar daqui. Mas quem é joio, ele está enterrado na terra, nas coisas da terra. Está escrito lá. Meu irmão já está fazendo mensagem, já estou sabendo, vai escrever lá, né? Valdir está ali, eita, vou escrever essa aí. Não é de graça não, R$10 depois na saída. Uma curiosidade acerca de algo que eu estava perguntando com base na parábola do joio ali. Quando os discípulos pedem a autorização, Senhor, o Senhor quer tanto, Senhor, como o Senhor diz, aí disse um inimigo, 13:25, o inimigo fez isso, aí vai dizer, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o trigo no meio do joio. Joio no meio do trigo. Isso, exatamente, o joio no meio do trigo. E aí eles perguntam, né? Então, é simples, vamos arrancar. Aí eles não. Perceba que a proibição do Senhor está em se arrancar depois, uma vez que já cresceu. Que o joio já né? Não é isso que diz o texto? Não, depois que ele... eles cresceram, mas não frutificaram. Não frutificaram, mas, mas a semente já germinou. Já apareceu. Então já se sabe o que é trigo e o que é joio. Já. Mas o fato do joio ter surgido, Jesus deixa claro que é decorrente dos homens terem dormido. Ou seja, não terem vigiado, não terem percebido. Perceba que o próprio Jesus cobra os discípulos lá na frente. Pô, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo, estão dormindo. Entendeu? Então o que acontece? Uma curiosidade que me veio. Se o homem, portanto, ali, ele não dorme, ou seja, vigia, e percebe que o inimigo lança a semente, não há proibição nenhuma de arrancar então a semente. Pela lógica, né? A proibição é depois que já germinou, já cresceu. Não arranca, para que o trigo não saia junto. Mas se o homem, agora trazendo para uma aplicação prática, se você está vigilante, e você percebe a semente do inimigo, aí a gente pode, né? A gente tem autonomia de arrancar a semente. Não é o caso ali, né? Você está entendendo? Não, porque a proibição, ela não cai sobre a semente. O que o homem não percebe por estar dormindo. Dormindo os homens,
veio o inimigo e lançou. Então, se o inverso acontece, eu acho que há uma autonomia de se remover. Ó, você falou agora, eu acho que não tem essa perspectiva aí. Você pensou, amém? É válido o que você está pensando aí. A gente é ser humano, a gente pensa, a gente amplia, você está ampliando o texto aí. Você está ampliando. Mas nesse caso aqui, dormiram por algum motivo. Agora o foco não é as pessoas terem dormido. O foco é o crescer dos dois juntos e não arrancar. A ênfase da parábola não é de ter dormido. Ele não fala nada de ter dormido. Dormiu porque tinha que dormir para descansar mesmo. Eles dormiram, eles estavam cansados, dormiram. É igual as virgens lá, as 10 dormiram. O problema não era que dormiram, é que não tinham reserva das 5, entendeu? É igual no caso aqui, o problema não é porque dormiram, o problema é porque um era trigo, o outro era joio. Eles dizem o seguinte, vamos deixar crescer junto, e na hora que eles vão frutificar, porque eu não sou agricultor, mas eu já vi na internet, um camarada botou os dois assim, ó, o trigo e o joio. Eu não sabia a diferença, é igualzinho. A diferença é que quando o trigo chega na hora da frutificação, ele muda de cor, ele fica amarelo. E quando bate o vento no trigal, ele é molinho, ele abaixa, ele é flexível. O joio, ele fica assim, ó, bate o vento, ele... É igual aqueles crentes joio, já viu? É, irmão, você está errado. Tô não. E não produz nada. E ainda reclama de quem produz. Então, isso Jesus está falando, embora esteja falando de botânica, ele está fazendo referência ao reino de Deus. Onde é que estava estabelecido o reino de Deus naquela época até hoje? Na terra. Né? Então, se você deixa crescer os dois juntos, na hora da colheita, aí sim você vai ter que separar. Agora, tem uma coisa interessante que do certo pregador eu vi, eu acho muito bacana, que isso aí foi uma exegese, porque exegese é quando você vai tirando as verdades do texto. Eu estou tirando aqui para vocês, eu estou separando, vocês estão entendendo? O que é o joio, o que é o trigo, né? O que é a colheita. Então eu estou fazendo exegese, é você dar o significado correto, palavra por palavra no texto. Agora eu ouvi de um pastor, e ele fez uma exegese, que tem aí exegese, vocês estão vendo na apostila? Exegese é quando eu tiro do texto as coisas. Exegese, Valdir, é quando eu boto no texto. Eu vou colocar. Mas espera aí, vai colocar o quê? Veja só. Existe o perigo de exegese, porque você pode cometer o erro, certamente, você vai falar uma coisa que o texto não está dizendo. Mas o que o pregador tem que fazer quando você for usar a exegese? Eu faço assim, eu recomendo que faça. Você fala o seguinte, irmãos, eu vou fazer uma aplicação aqui que está fora do contexto. Aí você já está dizendo para os irmãos. Porque se você disser, não, irmãos, olha só, eu vou falar que agora o manto do mistério, você está fazendo a heresia. Então, você pode não estar cometendo uma heresia, mas você está cometendo um erro teológico. Toda heresia um dia foi um erro teológico que foi ampliado, né? Irmãos, eu já errei muito e vou continuar errando, a gente erra. Agora tem que ser humilde para pedir perdão. Chegar no outro culto, irmão, eu falei isso aqui, me perdoa, estava errado, eu quero ressaltar. Até na aula mesmo, eu dou aula lá em Camboriú, na ITECAN lá, né? E aí eu estava dando aula lá de período interbíblico, né? A Guerra dos Macabeus lá. Aí não sei o que surgiu lá, ou foi eu que falei, que é aquele muro das lamentações que tem hoje lá em Israel, né? Eu falei, aquilo ali é um pedacinho que sobrou do templo de Salomão. Eu falei, aí na minha mente eu falei assim, é de Salomão ou de Herodes? Aí eu falei assim, eu acho que é Salomão ou Herodes, mas me deu branco. Pô, muita coisa, muita informação, a HD já está cheia aqui, né? Aí, mas ficou por isso mesmo. Aí eu cheguei em casa, fui ver, é um pedacinho que sobrou do templo de Herodes. Falei, tá, tem que consertar lá depois. Mas isso é bom, o aluno vai ver, pô, o professor é humilde, consertou, né? É pior falar errado, eu falei isso, agora vai ser. Não, que isso, a história não mente, né? Então, olha só, eu vou falar aqui uma exegese dentro desse texto do trigo aí.
o pastor falou o seguinte: quando o pai de família disse para não arrancar, né, ele estava querendo dizer o seguinte, porque na botânica, o que nasce trigo, vive trigo e morre trigo. Concorda? Na botânica? O que nasce joio na botânica, vive joio e vai morrer joio. Mas se você trouxer isso para o lado espiritual, se você usar os crentes como trigo e aqueles que estão fora como joio, o pai não permite arrancar, não quer que você tire, porque existe uma perspectiva desse joio se transformar em trigo. Olha que bonito. Mas você avisa antes. Irmãos, olha só, eu estava pensando, olha que interessante, podemos aplicar, não é esse o sentido, mas veja se o pai de família não é a mesma, é a misericórdia de Deus que está querendo nos fazer permanecer aqui ou salvar aqueles que ainda não têm conhecimento. Então, de novo, exegese é quando eu tiro, entenderam? O significado, você tem que entender bem isso aí, tá? Não tem problema, explico de novo. Então, exegese é quando eu tiro o significado. Exegese é quando eu boto. Vocês querem ver o pessoal que gosta de botar exegese, irmão? É só pegar TikTok, esses profetas do capeta aí que estão de TikTok. Esses como é que fala? Atos proféticos. Já ouviram falar de atos proféticos? Isso é uma exegese, irmão. Ele pega lá, porque o que é um ato profético? Ele pega algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, algumas atividades de profeta, e aplica para o Novo Testamento. Exemplo, a capa de Elias, né? Assim, ele já começa, porque Elias tinha uma capa, e a capa de Elias caiu, e Eliseu pegou aquela capa, agora ele começou a fazer poderes e realmente ele fez mais milagres, ele fez o dobro dos milagres, né? Ele fez 14 milagres, e Elias fez 7, e o Eliseu fez 14 milagres, né? Inclusive, eram 13, aí ele tinha morrido já, né? Faltava um. Aí, um soldado lá na batalha, os camaradas iam enterrar um soldado, e vieram os inimigos para atacar, e os caras iam enterrar lá o defunto, e lá veio os inimigos, joga nessa cova mesmo. E era a cova de quem? De Eliseu. Quando o cadáver, irmãos, aquele cara devia, era guerra, aquele cara devia ter tomado facada, espadada, flechada, ele foi morto, ferido. Mas quando caiu na cova de Eliseu, o que era ferida fechou, o que era doença acabou, o homem levantou, eita glória! Aí o 14º milagre, né? Aí eles pegam lá essas igrejas neopentecostais principalmente, eles pegam esses episódios aí, essas histórias, e levam lá para o culto, lá leva um pedaço de pano, lá fala que é a capa de Eliseu. Se você quer receber poder de Deus, vem aqui passar debaixo da capa de Eliseu. Mas não esqueça de deixar R$100 na cumbuca aqui. Está entendendo? Isso é exegese. É você querer aplicar para os dias de hoje uma coisa que não tem nada a ver. Foi milagre lá, acabou. Deus vai fazer coisa nova. Jesus, quando estava fazendo milagre lá, eu acho que foi o Natanael, né? Que perguntou, não sei quem perguntou lá. Parece que Jesus fez um milagre. Você tá espantado porque eu estou fazendo isso? Coisas maiores do que eu estou fazendo vocês vão fazer. E Jesus ressuscitou morto. Mas o que pode ser mais poderoso do que ressuscitar morto? Alguém pode me dizer? Não, reza aí. O que é mais importante do que ressuscitar morto? Há uma festa no céu por uma alma que se arrepende. Uma alma que se converte. Você pregou o evangelho, ele começa a chorar, ela começa a chorar, você se arrepende. É mais importante do que o morto ressuscitar. O Lázaro não precisava ressuscitar, já estava salvo, irmão. Ele não precisava. Jesus mesmo chegou lá e ficou triste, claro, Jesus era Deus homem, né? Ele tinha todo o sentimento humano, foi lá, né? Mas o Lázaro já estava de boa, né? Já estava, ainda não tinha o paraíso, né? O paraíso só depois que Jesus morreu, ressuscitou, né? Que ele transferiu lá o paraíso para o lugar debaixo do trono do Senhor. Mas ele já estava no lugar de bom, estava no seio de Abraão. Alguns dizem até que Jesus chorou porque tinha que trazer Lázaro de volta, né? Isso é uma exegese, tá? Não está escrito isso na Bíblia, não. Mas não é pecado você pensar, né? Jesus tipo assim, poxa,
Quem falou? Eu questionava assim, por que Jesus chorou? Não, ele chorou porque ele estava triste, né? Porque ele era, amava, né? Ele Amava, é. Sentiu a dor, a dor humana Eu da questionava, perda. às vezes eu li, eu Tem penso assim, teve até uma fala, veja como o amava, né? Era ali, né? Isso no caso são os judeus, né? Os judeus que acompanham. Não, que viram, né? E que inclusive questionaram, não podia esse que É. episódio céu não fazer com que esse também Ressuscitasse. ressuscitasse? Uma curiosidade, se eu estiver errado me corrija. Eu acredito que uma das possibilidades também, inclusive acho que é uma exegese, né? Uma das possibilidades de João 11,35, de o fato de Jesus ter chorado, se eu estiver errado me corrija, se deve ao fato da incredulidade delas. Não tinha dito que se creres, verás a glória de Deus. Mas chorar a Maria falou, Jesus falou, se o senhor tivesse aqui, a dureza do coração. meu irmão não teria eu morrido. também penso assim. Aí Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão não morreu. Ressuscitou por amor e também para provar para elas, né, o que ele falou. Eu sou a ressurreição e a vida. Exato. Se ele não ressuscitasse, ia ficar a dúvida no coração delas. Até porque, pastor Taranto, não é a primeira vez que ele está fazendo o milagre da ressurreição. Não. Lázaro não foi o único que morreu. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Então outras pessoas, ou seja, a ressurreição era um milagre que ali não era inédito. Ele já havia feito. Então vamos lá seguindo aqui. Então a exegese, olha aí, é a interpretação em que o orador atribui ideias na interpretação do texto. Entendeu a diferença? Exegese, eu tiro o que ela está me passando. Exegese, eu vou dar o sentido que eu quiser. Mas o sentido que eu vou dar é verdade? Que eu vou dar é verdade? Nem sempre, hein? É igual eu falei aí, não, a Bíblia não diz, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não é errado fazer exegese, porque a gente mais faz. Você quer um exemplo? Todas as parábolas que Jesus falou, elas só têm sentido no lugar onde elas estão. Exemplo, eu gosto muito dessa passagem lá de Lucas 15, né? Que Jesus está comendo com pecador e cobrador de impostos, lembra? E chega lá do lado de fora da casa, ele está dentro de uma casa e do lado de fora da casa chegam ali quem? Para afrontá-lo? Fariseus e escribas, né? Que era a religião. O fariseu é o cara que gosta da lei e o escriba é o que gosta de interpretar a lei. Olha, é o nosso caso aqui, né? Os exegetas, né? É o pessoal. E Jesus está com pecador e cobrador de impostos. Você só vai entender os 32 versículos daquele capítulo 15 se você entender os dois primeiros. E ninguém faz isso. Por quê? O capítulo 15, versículo 1 e 2, diz lá. E Jesus, lê para mim aí, por gentileza. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Deixa eu quero perder só um tempo para você entender, porque é a nossa matéria, é exegese. Então, essas parábolas, grave isso aí, irmãos. As parábolas de Jesus só têm sentido no lugar onde ela está. Então, esses camaradas chegaram ali, o nome da senhora mesmo, né? Joselita, vê o 2 de novo, por gentileza aí. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Lê o 3, só o 3 e deu. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Aí vai vir, lê mais o 4 só. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Aí você já sabe, depois vai vir a parábola das 10 dracmas, depois vai vir a parábola do filho pródigo, né? Então,
Vamos entender. Essa interpretação que eu vou fazer para vocês aqui vai ser um abrir da mente de vocês. Vamos por parte. Então, vinham a Jesus todos os doutores da lei, vinha a todos os cobradores de impostos e pecadores, né? Quem são os cobradores de impostos? Ou os publicanos? Quem são esses camaradas? Eram as pessoas mais odiadas do judeu. Porque eles eram judeus, mas trabalhavam por romano cobrando imposto. O imperador chamava o governador da província e falava assim: eu quero 100 quilos de ouro aqui por ano dessa província aqui. Aí o governador chamava o prefeito e falava assim: ó, o César me chamou lá, o imperador, e está dizendo que está querendo 200 quilos, ó, já levou mais 100, que ia pegar 100 para ele, né? Aí esse passava para o prefeito lá da cidade, lá o coordenador, falou assim: ó, o imperador falou com o governador falou comigo que ele está querendo 300 quilos todo ano. Aí chegava esse prefeito da localidade, chegava pro cobrador de impostos e dizia assim: ó, o camarada lá está pedindo 400 quilos, então aumentou 4 vezes mais. Então por isso que eles eram odiados. E Jesus comia exatamente com quem? Cobrador de impostos e pecadores. Quem são os pecadores na visão dos judeus? Pecador é aquele que comia qualquer coisa, porque o judeu ele tem uma lei chamada lei dietética. O judeu não pode comer qualquer coisa. O judeu não pode comer peixe de pele, ele não pode comer camarão, judeu não pode comer lula, não pode comer caranguejo, não pode comer polvo, não pode comer carne de porco, não pode comer animal que não tenha unha fendida. Você sabe disso, né? Não é toda ave que eles podem comer. Então, para o judeu, imundo ou pecador é aquele que come qualquer coisa. Entenderam? E Jesus está dentro da casa, é o que a gente leu, uma Dorita, né? Dorita, pensando que é Dorita? Joselita, né? Então a irmã Joselita falou que Jesus estava, então, nós lemos ali, Jesus estava comendo em algum lugar, na casa, e chegou do lado de fora quem? Ô Jesus, quero falar com você. Aí Jesus está na mesa, concorda? É o que está no texto, interpretação. Jesus está lá com os pecadores e cobradores de impostos. Valdir, rapaziada, dá licença aí que eu vou atender é escriba e fariseu. Já volto. Jesus vai na porta, tá? Grave bem. Ele estava na casa, veio para a porta, lá de fora das pessoas. Aí eles perguntam: por que os de fora? Por que o senhor está comendo com cobrador de impostos e pecador? Aí Jesus: qual de vocês, se tivesse... Aí começa as parábolas. Então veja que a parábola só tem significado dentro desse contexto. Quando eu falo contexto, é nesse lugar onde está inserida o texto. Contexto é tudo aquilo que está escrito antes e aquilo que está escrito depois da parábola. Então Jesus está respondendo uma pergunta com parábolas. Qual de vocês que tendo 100 ovelhas não deixaria 99 no aprisco? Não. Onde que ele deixou? Deserto. Tá vendo aí? Não é aprisco não. Deixou no deserto. Aí você vai fazer um estudo que faz parte, né? Aí, Manuel, você sabia que a ovelha, quando você deixa ela no deserto, elas ficam cuidando uma da outra? E se você deixar a ovelha pastando na grama, elas cada uma cuida de si, vai comer. Mas quando elas estão no deserto, elas ficam com medinho e ficam uma pertinho da outra, cuidando da outra. Então, se Jesus está falando que deixou 99 no deserto e foi atrás daqui, aí vamos lá, o negócio vai ficar bom agora. Aí Jesus foi lá e disse que o camarada encontrou a ovelha. Ele encontrou? E o que ele fez? Voltou para o deserto? Não, lê aí, negão. Lê o que está escrito aí. Ele vai para casa. Colocar os amigos. Isso. Aí ele vai para casa. E ele levou o que para casa? A ovelha também que se perdeu. A ovelha que tinha perdido. Para que serve a ovelha? Comer. Não, fala para mim, para que serve uma ovelha? Não. Claro que é para comer. É. Para que um pastor de ovelha cria a ovelha?
para tirar lá e para comer. Então aquela ovelhinha que ele achou, botou no ombro gostoso, chegou em casa, fica aqui, bebê, que eu vou chamar os amiguinhos, ligou o zap, rapaziada, botou no grupo dos pastores. Ó, ela se perdeu, rapaz, ovelhinha fujona, vou fazer um churrasco aqui em casa, pode vir, vai ter festa, isso, vem, pode vir. Irmãos, ele matou essa ovelha, ele fez churrasco com a ovelha. Não, você vai ficar chateado agora comigo. Sim, por quê? A parábola não é sobre ovelha, mas é sobre almas que estavam perdidas e Jesus estava comendo com eles na mesa. Jesus então está respondendo para esse pessoal religioso que está do lado de fora, que estavam preocupados, estavam se sentindo minimizados, porque Jesus estava comendo com cobrador de impostos e com pecador. Eu queria fazer uma pergunta dentro dessa parábola, em relação à murmuração que eles fizeram, se está ligado aqui, porque o cuidado do pastor simboliza o amor, é isso? O cuidado do pastor aqui na parábola? É que o irmão chegou agora de paraquedas, caiu assim, já tinha falado. Não, eu só queria fazer uma pergunta em relação a isso aqui. A murmuração deles é porque Jesus estava comendo com um cobrador de impostos e pecadores. Aí eu falei para ele que o cobrador de impostos era a raça mais odiada do judeu. Eles odiavam esse pessoal. E eram odiados mesmo, porque eles trabalhavam para os romanos, né? Cobrando impostos. E pecadores eram aqueles que comiam qualquer coisa. Sim. Certo. Aí os religiosos estão na porta e vieram perguntar para Jesus por que ele estava comendo com aquele pessoal. E Jesus está respondendo a pergunta deles com essas parábolas. Só agora um pouquinho que vai chegar na tua resposta aí. Então, com certeza vai ter a festa. A parábola aqui que Jesus está dizendo, o foco não é a ovelhinha perdida. O foco aqui é gente, ser humano, que estava perdido e agora estava na mesa de comunhão, comendo. Eu falei para vocês que pecador é aquele que come qualquer coisa. Estavam comendo com Cristo, porque a mesa é algo sagrado entre os judeus, irmão. Tanto é que na oração do Pai Nosso tem a figura da mesa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Mesa nos dai hoje. Então a figura da mesa é sagrada. Então essa parábola que Jesus está falando, ele está falando de celebração. E todas as parábolas falam de celebração, de alguma coisa ou alguém que estava perdido e foi encontrado. Aí Jesus falou, qual é o homem que deixa, não tendo 100, perder uma, não vai deixar 99, e vai atrás da perdida, e depois chama os amigos e celebra. E ele vai dizer, porque há mais alegria diante do céu por um pecador que se arrepende. Então ele está falando de alma, ele não está falando de ovelha. Mas já tem outra passagem, se não me engano, em Lucas, que a ovelha é gente perdida mesmo. Mas aí nessa não. Aí vem a segunda parábola. Uma mulher tinha quantas moedas? 10. Jesus está comendo com quem? Cobrador de? Cobrador de impostos gosta de quê? Dinheiro. Agora estou começando a entender. A primeira parábola fala de quem gosta de comer. A segunda é de quem gosta de grana. E ele vai falar, né? Ela tem 10 moedas, perdeu uma, ficou desesperado. Qual o nome do irmão mesmo? José Márcio. Ficou desesperado. Onde é que está? Acendeu a lâmpada lá, procurou, achou. Quando ela achou, ficou por isso mesmo? O que ela faz? Vai no grupo das migas. Miga, estava perdida, achei. Vem que nós vamos celebrar. Quem sabe, irmãos, ela gastou todas aquelas 10 moedas para celebrar, para fazer festa, porque algo estava perdido e foi encontrado. Aí, não satisfeito, Jesus ainda faz a terceira parábola. Um pai tinha 2. Agora preste atenção. Preste atenção. Se você não prestou atenção no início da explicação aqui, você não vai entender agora. Jesus está onde conversando com eles? Na porta do quê? Da casa. É ou não é? Então preste atenção. Jesus vai falar, um pai tinha 2 filhos.
O mais novo, mais velho. O mais novo pegou, pai, o senhor já está, o senhor ainda não morreu, vai demorar, eu quero a minha grana, que eu quero gastar essa grana com meus amigos aí, vou vazar, que pra mim já deu, não quero morar mais aqui não. Isso no conceito lá oriental, não, jamais, é uma coisa impensável você pedir o dinheiro antes do pai morrer. Isso é um absurdo, né? Mas enfim, o menino pediu, o pai deu. E interessante as palavras que são usadas na língua grega, olha aí, hermenêutica. Hermenêutica e exegese agora. Porque o menino pediu para o pai, ele pediu para o pai... A parte da herança do filho. Lá, na nossa versão está escrito a parte da herança, é dinheiro, né? Mas no grego não está escrito isso. No grego está dizendo que o menino pediu para ele a sua bion. Bion é aquilo que te deixa vivo, é a sua vida, é o que te dá vida. E o pai dividiu com eles a substância, que é alguma coisa que não é bem dinheiro, é uma coisa que como se fosse uma coisa que te dá vida também. O menino pede a bion, que é vida, e o pai dá o que ele pediu. E o menino vai, gasta o dinheiro com tudo, aí no dia está lá no meio do chiqueiro, com fome, porque ele deram emprego, mas não deram dinheiro, e ele chega, meu Deus, eu estou fazendo aqui, meu pai, se eu estivesse lá em casa, meu pai é um homem rico, homem bom, eu estou aqui, virei pastor de porcos, não foi para isso que eu nasci, a ficha caiu, o que ele falou? Já sei o que vou fazer. Ó, esse é o que estava perdido. Vou voltar para casa do meu pai. Ele voltou sujo, fedorento, cheirando porco. E o que aconteceu quando ele voltou para casa? O pai já estava esperando. Ele pegou, ele chegou, o menino chega em casa, recebe anel, recebe a roupa, recebe o que mais? Sapato, e vai para onde? Para dentro de uma festa, que era dentro de uma casa. Olha, se não é o menino que está lá dentro comendo com Jesus. E aí, quando a festa está acontecendo na casa, chega o filho mais velho, lembra? E ele vai, está chegando, e o empregado fala assim, ele viu aquela barulheira, o que está acontecendo aí? Rapaz, é teu pai, o seu irmão aqui que não valia nada, aquele sangue ruim, 7 dias, vamos lá. Não vale nada. Pegou dinheiro, gastou com tudo que não presta. Seu pai ainda, sabe o que ele fez? E pode ver se não está escrito, ele primeiro fala isso. Dizer você vai, você queria. Ele mandou matar. Ele não falou o que você queria. Mas ele criava tudo do pai lá, ele não falou? Tudo eu cuido. Então até o bezerro cevado, você não matou o bezerro cevado. Era teu irmão que estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Ele, como é que é? Ele a festa está rolando aí, teu pai contou até viver, tá tudo, o corpo está comendo aí dentro. Daqui a pouco o empregado foi lá, falou pro pai que o filho estava do lado de... O filho estava do lado de fora, o filho mais velho. Aí o pai, agora, o pai vem para fora da casa, na porta. Quem é esse pai que está na porta? Vê como é que é. Está entendendo? Está acompanhando? O pai é Jesus agora. Quem é o filho mais velho? O religioso. Quem é o filho perdido? É o que está dentro da casa. Viu como é que agora? Meu Deus, estava sempre lá, mas eu nunca entendi. E todas as parábolas são assim. Só tem sentido se for dentro do contexto. Aí Jesus começa a falar com ele, vem cá você. Falou com o menino mais velho lá. O filho, entra, né? Não vou entrar não, porque é o seguinte, eu sempre cuidei das tuas coisas, judeu, né? Eu sou guardador da lei, o senhor mandou fazer circuncisão, aquela coisa toda, e eu estou aqui, o senhor nunca me deu nada, e eu cuidei de tudo, o senhor nunca me deu nem um cabrito, agora essas pragas aí desse cobrador de impostos, está lá comendo com ele. Porque para você levar alguém para dentro da tua casa, entre os judeus, você não podia, não era só chegar em casa. Quando chegava uma pessoa para você comer com ela, a primeira coisa que você tinha que fazer era beijar. Então, já pensou Jesus beijando o cobrador de impostos? Vem cá, meu querido. Além de beijar, você tinha que ungir. Você tinha que dizer assim, olha, que a bênção que você está trazendo para minha casa esteja sobre a sua vida. Não bastava só isso, você também tinha que lavar os pés. Jesus fez tudo isso para botar esses pecadores e cobradores de impostos para comer com ele. E esses religiosos ficaram mordidos com isso. Como é que podem fazer uma coisa dessa? E Jesus está mostrando então que o mais importante do que eles acham que é certo é amar aqueles que estavam perdidos, estavam mortos, estão revivendo agora, estão fazendo parte de uma comunhão numa mesa. É melhor ser assim do que um religioso que acha que está certo, mas está perdido.
Os perdidos estão dentro da casa. E os que acham que estão certos estão do lado de fora. E não querem entrar. Entra! Ó, o pai fala lá na parábola. Meu filho entra. Não! Mas lá teu irmão está lá, é teu irmão. Esse é teu filho. Mas ele é irmão dele, é filho do pai. Isso não é igual ao que acontece hoje. Olha, Jesus salva ali um ali que estava carregando bandeja ali. Mas como é que pode? Jesus salva, Jesus veio, foi pra gente que não presta, né? Por isso que me salvou. E você acha que isso é coisa boa? Não éramos não, irmão. Nós estamos aqui por graça. Entendeu? Mas eu não sei se era isso que você queria entender. Então, Jesus, ele deu tapa com luva de pelica na cara desse camarada. Agora, preste atenção que essa parábola, ela não tem fim. Você não sabe se o rapaz entrou, se os religiosos entraram ou não. É você decide. Você não sabe. Ela termina assim. Entrou ou não entrou? Eu só queria saber do senhor se tem relação do amor dos fariseus e o que Jesus está falando. Porque às vezes a gente escuta pregadores falando sobre isso. Amor do fariseu? Em que sentido? Que os fariseus não tinham amor por ele. Os pecadores. Mas exato, não tinham. Não tinham. Esse sentido que eu queria saber, porque a partir da perspectiva do que Jesus viu, a crítica deles, quando ele disse, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, e não deixa numa príncipe e vai no deserto e não vai atrás, aí, nesse sentido aí, eu queria saber se é realmente o amor que ele não estava tendo, que Jesus aplica isso aí. Vai estar muito bom se ele falar sobre isso, porque entre os fariseus, os religiosos em si, fariseus em particular, era desonroso para eles ser pastor de ovelha. Porque para eles o pastor de ovelha era um cara que não tinha estudo. Porque eles, como estudavam, porque desde pequenininho eles estudaram para ser um fariseu, um doutor da lei, um escriba, ele é um menino que desde pequenininho ele estudou a vida inteira. E ele é pago pela família para estudar até se formar. Vai se formar com 30 anos, quase 40 anos. A vida inteira estudando. E para ele, na perspectiva dele, pastor de ovelha é um camarada que não serve para nada. Vai ver que o egípcio também era desonroso, né? No geral, quem cuidava das ovelhas da família de Davi? Era ele. Ninguém queria. Ser pastor de ovelha não vai dar nada na vida, então é ser pastor de ovelha. Pastor Fernando, quando o senhor disse que as ovelhas ficavam lá, na Bíblia diz, ele deixa todas as 99 no deserto e sai em busca da que se perdeu. Evidentemente não para colocar elas de volta junto com as 99, mas para fazer um churrasco. Seria errado afirmar que rolava um boato entre as 99, ó, você perde não, porque quem se perde vira churrasco. Alguém tem a King James atualizada aí? KJA? Lá, Ezequiel 36:14, está escrito, a ovelha fujona eu comerei. Ó. No celular, se tiver, bota King James atualizada, Ezequiel capítulo 34, versículo 16. A ovelha fujona eu comerei. Tem outra versão que diz destruirei. Mas lá está escrito comerei. 34:16. Ou 36:14, negócio desse aí. É que fala das ovelhas lá. Acho que é 34:16. Vocês estão vendo a importância, irmãos, da interpretação? 34:16. Ah, mas desculpa, mano. Desde que começou a parábola das ovelhas, que a mão levantada. Desculpa. Se ele for procurar, por que ele fez churrasco com a ovelha? Não, nessa passagem aí, é porque a ovelha só serve para comer, não é pet. Ninguém criava ovelha para deixar dentro de casa. Tá? Isso é uma parábola, não aconteceu. É uma parábola. Tá? Pode falar. Pode falar. 34:16 é que eu disse assim, que me diz, né? King James atualizada. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas viu? apacentarei
com justiça e carinho. Não fui eu que disse, está escrito lá, ó. Tá? Mas, Manu, é parábola, não é? Isso aí é só para entender, tá? Mas a ovelha lá no Oriente não é pet. Pet é esse animalzinho, eu sei que tem carinho por um animalzinho, mas lá é para comer. Claro que alguns tinha aquela ovelhinha que criava desde pequenininho, morava com cuidado, igual cachorrinho. Mas no geral, boi, ovelha, cabrito é para comer. Não tinha açougue naquela época, entendeu? Então as pessoas criavam para comer. Até o camelo. Mas não é por mal. Camelo, até hoje se come. Churrasquinho de camelo, já comeu? Né? Não, nunca comi camelo não. Mas cabrito. Né? Às vezes come também, né? Camelo. Então, irmão, na próxima aula, já está chegando no final, aqui nos complementares aqui, né? A hermenêutica, aqui na nossa apostila, irmãos, tem bastante coisa, mas eu tenho mais coisas além do que está aqui, tá? Então vai chegar uma hora que eu vou sair daqui, vou passar para vocês o outro texto, tá? Não vai pagar nada não, vai estar para vocês, para a gente ampliar o nosso entendimento. Mas estão entendendo aí, hermenêutica, como é legal? Viu a importância? Alguém ficou chocado de ter comido ovelha aí e tal? Não, né? Fica tranquilo, Manu. Tá? Mas tem lá outra passagem que Jesus fala da ovelhinha que perdida, o pastor que ama as ovelhas vai lá e busca, aquilo ali é realmente, mas nessa outra passagem que eu falei, não, tá bom? Ela sentiu mesmo que a Bruna sentiu. Ixi, até a Bruna, até hoje ela me vê, ela matou minha ovelhinha. Permita-me fazer outra pergunta, senhor. Foi bom, fala aí. Eu jogo pródigo aqui. Do verso 16, a expressão caindo em si. Caindo em si. A nossa linguagem portuguesa é arrependimento? Caindo em si, a gente usava muito sobre a ficha caiu, né? É arrependimento. Eu acho que a melhor palavra não é a melhor palavra, né? É. Porque no sentido grego aqui daquela Bíblia que a gente usa do... Que palavra? Você tem grego aí? Tem aqui. O que é? Dá a ideia de... Mas o que está escrito em grego? Não, grego não sei ler. Eu tenho o strong, eu tenho o... Você levanta a bola e deixa cair? Aí é assim, está escrito é o autor, um negócio assim. E com H, né? E autor. E autor. Veio. É que eu não... A ideia de um pronome refletido. Eu vou. Cai ou descansa. A próxima aula eu vou trazer para você todo o sentido aí, em grego. Isso, mas tá? esse sentido aí é que agora não. Retroceder e voltar atrás, assim. Ainda em si é Arrependimento. e é o todo. Deixa eu ver a palavra. É o todo, incluindo todos os outros casos. Cliquei em cima. Aqui embaixo isso. É o tu. É o tu incluindo todos os outros casos de um pronome reflexivo que caiu em desuso, no caso de caso tentativa. Caiu em si mesmo. Ele era. Se deu conta da realidade. O sentido grego é esse aí mesmo. É tipo assim, puxa, acordou. É um despertar. Isso, entendeu? Ele caiu em si, e foi traduzido ao pé da letra mesmo, que é cair em si. Mas é um arrependimento. É um arrependimento. Próximo aula nós vamos falar sobre a questão também da interpretação. O hermeneuta deve fazer uso de alguns meios complementares, né? Que irá proporcionar uma interpretação ampla e rica do seu estudo. Toda vez que a gente lê um texto, como eu falei para você, já dei uma palhinha aqui, esse texto aí, do Lucas capítulo 15, olha só, para a gente entender bem, você tem que perguntar algumas coisas para o texto. Olha, quem escreveu? No caso, foi Lucas. Para quem escreveu? Lucas escreveu para os gregos. O que os gregos pensavam naquela época? Os gregos estavam fundamentados em filosofia. O que o grego busca? O grego busca o homem virtuoso. O que é um homem virtuoso? É um homem que é um bom pai de família, um excelente, um homem politizado, né? Ele é um homem da polis. Polis é cidade, politizado é o que tem visão, cosmovisão da cidade. É um homem que faz o bem. É um homem que não é dominado pelos prazeres, né? Pelos impulsos da carne. Então esse é um homem virtuoso. A filosofia sempre busca isso. O hinduísmo busca isso. O budismo busca isso. O shintoísmo busca isso. E o evangelho
Claro que tem que falar sobre isso. Não é que o Evangelho está copiando os outros. É que isso é uma busca do ser humano. Como eles não têm Deus, eles vão buscar na filosofia, né? Então, para eu entender bem um escrito, um livro, eu tenho que saber quem escreveu e para quem escreveu, quando escreveu, porque as palavras, irmãos, como o irmão falou do Eautu ali, naquela época tinha um sentido, mas se você for lá na Grécia hoje falar Eautu, de repente pode ser o mesmo, mas pode ser outra palavra. A palavra, nós estamos falando de 2000 anos atrás, as línguas elas evoluem. O português de 500 anos para cá já mudou tudo. Quem já leu a carta de Pero Vaz de Caminha, quando chegar no Brasil, ele que estava nessas terras bonitas, beiradas, que era... Se ele assim, esse cara está falando o quê? Outra língua? Porque era a língua que falava, era o português, mas usando palavras que a gente não usa mais. É igual vossa mercê. Vossa mercê. Não, aí depois virou vaz mercê, né? Era vossa mercê. Como vai vossa mercê? Irmão, fala direito, vossa mercê, fala merda. Ninguém fala isso, mas era assim que falava. Aí depois virou, era vossa mercê, virou vós mercê, vós mercê, você, e lá em Minas fala, cê vai. Olha só, isso 500 anos que o Brasil tem, eu estou falando uma língua de 2000 anos. Olha como é que deve ter mudado. Agora que eu entendi o que é vossa mercê. Viu? Já valeu o ingresso, mano. Viu? Vossa mercê era o você que é hoje, né? Outra coisa que devemos perguntar para o texto: onde estava Lucas quando escreveu? Lucas não andou com Jesus. Ai, meu Deus, o pastor vai me desconstruir tudo aqui. Não, ele não era discípulo de Jesus. João Marcos também não era, que escreveu Marcos. Não era. O Marcos foi discípulo de Paulo. Paulo falou assim, vaza, né? Aí depois volta. Quando era pequeno, talvez não tinha maturidade, deve ter feito alguma coisa que entristeceu o Paulo. Porque andar com o Paulo não era fácil. Paulo era colérico, né? João Marcos deve ter feito alguma coisa, ele mandou vazar. Aí depois, quando ele está lá na prisão, manda-me, envia-me João Marcos, que é muito importante. Olha só, é o Paulo. Já tinha mudado, né? E o João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha que coisa linda. Mas Marcos e Lucas não andaram com Jesus. João e Mateus, sim. Tanto é que quando você vai ler quem fala da menina lá, filha de Jairo, é Mateus, Marcos. Aí você lê Marcos, ele vai falar, quando o pai vem, o Jairo, né? Ó, hermenêutica. Ele fala assim, vá lá em casa que a menina está... Moribunda. Ele não falou que morta não. Ele fala que está miseravelmente, né? Não é moribunda? É moribunda, mas já tem outra palavra lá. Não estava morta. Não estava morta não. Mas Marcos não era discípulo. Ele não ouviu o Jairo falando com Jesus. Mateus ouviu. E Mateus quer dizer, minha filha está morta. Vê a diferença? Mas pastor, esse evangelho está errado. Não é errado, mas tem que entender. Um andou com Jesus, outro. Um estava perto ouvindo, o outro não. O outro escreveu de que ouviu de alguém. O Lucas, quando vai começar o evangelho, ele vai dizer, tendo muitos outros escritos a respeito de Jesus, coube a mim também fazer escrito aí. Ele está fazendo agora a versão dele. Tudo que ele colocou lá, você pode ter certeza que ele foi entrevistar. Ele foi entrevistar aquela mulher que levou o óleo lá para passar no pé de Jesus. A senhora que estava lá, eu fui, menino, rapaz, eu fui lá para agradecer, porque eu já tive um encontro com ele. Era o clube do Bolinha, só tinha homem lá, cheguei lá. Aí ele foi anotando tudo. Isso 30 e poucos anos depois. Não, uns 20 e poucos anos depois, né? Uns 27 anos depois. Então, essa visão que vocês têm que ter quando está lendo a Bíblia. Porque se a gente não tem essa base, a gente começa a ler, por isso que eu não gosto de ler a Bíblia, já está contradizendo. Não, eu que não estou entendendo aqui as técnicas. Então veja a importância que é essa matéria. Amém? Amém. Então, quem chegou depois aí, eu estou gravando a aula, depois nós vamos deixar no meu canal para vocês verem